Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 128, que vai ser o tema da nossa exposição de hoje. Salmo 128. São 6 versículos, irmãos. A gente vai ler de maneira alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos ler os versículos pares. Assim todos acharem, eu começo. Letra alternada. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Filhos e teus filhos para Israel. Amém. Amém. Eu vou fazer uma oração, os irmãos me acompanham, e em seguida a gente começa a meditar no texto. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de estudo. E pedimos, Deus, que o Senhor, apesar das minhas limitações, me ilumine, me ajude a falar aquilo que está proposto e que nós sejamos edificados, Pai. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje o tema do nosso estudo é o Salmo 128, né? E na verdade, se a gente for para pensar, o tema principal dele é o contentamento. O contentamento com aquilo que Deus nos dá, né? Embora ele trabalhe outras questões que a gente vai passar por cima também ao longo do estudo, mas basicamente o tema dele é o contentamento. E para isso, eu dividi esse estudo de acordo com a ordem lógica do Salmo. Se você for perceber, ele tem aí uma divisão muito clara. Os versículos 1 a 4 é uma parte, os versículos 5 e 6 são outra. Por isso, eu dividi em uma breve introdução para me contextualizar. A primeira parte do nosso estudo é as bênçãos de Deus que são aplicadas sobre nós enquanto indivíduos. A gente vai ver que Deus ele abençoa a nós individualmente, mas ele também nos abençoa como povo de Deus. Essa é a divisão mais lógica do Salmo. Nós somos abençoados como indivíduos e, consequentemente, o povo de Deus como um todo, ele é abençoado. E aí, é interessante, irmãos, que ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, né? E do trabalho das suas mãos ele vai comer do seu fruto. Tudo vai bem, né? A esposa dele vai ser como um rebento, como oliveira. Então ele vai falar que a vida do homem que teme ao Senhor, ela é bem-aventurada. E é por isso, irmãos, que o objetivo do salmista, a gente vai ver que quando ele faz essa exposição, quando ele faz esse compilado de informações, o objetivo dele é claramente exaltar o povo à gratidão pelas bênçãos de Deus exclusivas ao povo de Deus. Isso é uma coisa que é importante a gente notar. Essas bênçãos que o salmista vai colocar aqui, elas são exclusivas sobre o povo de Deus. Nenhuma outra pessoa, por mais feliz que ela aparente ser, por mais próspera que ela aparente ser, ela vai ter essas bênçãos aqui. E aí você pode se perguntar, né? Ah, mas por quê? Eu vejo tanta gente que é tão próspera, tão feliz, assim, como é que é essa questão aí? Como é que só o povo de Deus que é feliz? E Augusto Nicodemus ele vai resumir isso bem, quando ele vai falar o seguinte, olha, é verdade que há muita gente que não tem o Senhor, que tem famílias, filhos, prosperidade, trabalho, e morre com mais de 100 anos de idade. Tem um pessoal que é pré-histórico, né? Que tem o Zé Mochila, né, daqui de São Bento, ele é um ícone daqui de São Bento, né? Eu estimo que ele deve ter uns 150 anos, né? Por baixo. Mas enfim, irmãos, a gente vê que realmente isso é verdade. É verdade que existem pessoas que têm essas bênçãos, né, aparente. Só que essas bênçãos materiais na Bíblia, elas sempre são vistas como sendo acompanhadas do poder e da capacidade de você desfrutar delas. Augusto Nicodemus ele vai trazer essa percepção que é muito importante a gente ter essa noção. Irmãos, quando a gente vê o que Augusto Nicodemus está falando, né, que realmente existem pessoas que têm essas coisas, mas eles não conseguem desfrutar delas, qual é a primeira pessoa que a gente vai lembrar da Bíblia? Salomão, irmãos. Salomão, ele passou exatamente por isso, irmãos. O livro de Eclesiastes ele vai ser escrito justamente nesse intuito, né? Uma das principais temáticas daquele livro é mostrar exatamente, olha, eu sou rei de Israel, eu consegui todas as riquezas que eu podia ter. Disse que Salomão era a pessoa mais rica do seu tempo, né? Que depois dele não houve pessoas com tantas riquezas como ele. Então Salomão era a pessoa mais rica que existia. Salomão tinha mais de 1000 mulheres, embora que hoje a gente ache isso um tanto quanto imoral, né? Na época era permitido, era concedido para o homem. Então ele teve mais de 1000 mulheres, ele teve riqueza sem fim, ele teve as melhores bênçãos que a terra podia dar, mas ele vai dizer que tudo isso é vaidade, né? Sem a perspectiva de que Deus ele abençoa o ser humano, sem a perspectiva de que é Deus que está por trás dessas bênçãos, e você precisa desfrutar delas em Deus,
Isso tudo é vaidade, isso é coisas que não vai preencher o coração do homem. É por isso que alguns Nicodemus ele vai mostrar isso, muito perspicazmente. Né? Ele vai falar, olha, o homem que é verdadeiramente bem-aventurado, ele é feliz não apenas por ter essas coisas, não apenas porque ele tem filhos, porque ele tem prosperidade, mas ele é feliz porque ele enxerga essas bênçãos de acordo com o que Deus quer que ele enxergue. É para que essas bênçãos lembrem, olha, Deus está cuidando de você, Deus está te abençoando, Deus está conduzindo o seu caminho. Eu sou feliz em Deus. Essas coisas me ajudam a ter uma relação melhor com Deus. Eu consigo desfrutar delas diante da perspectiva que eu tenho com Deus. A gente vai meditar um pouquinho mais a respeito disso nos próximos tópicos, mas basicamente isso é o tema principal que a gente precisa achar, né? Olha, Deus ele nos dá essas coisas para que nós glorifiquemos a Ele, a gente se alegre nele, irmãos. E aí, a pergunta é, tá, mas quem é que recebe tais bênçãos? O Salmo ele vai ser muito claro. Quem é que recebe essas bênçãos, irmãos? Versículo 1. Bem-aventurado é quem? É o que teme ao Senhor. Oi, pode dizer. Considerando que o salmo anterior foi escrito por Salomão e esse é bem parecido, já começa falando sobre o temor do Senhor também. Não foi ele que escreveu? Eu particularmente assim, não tenho muito conhecimento a respeito da autoria do salmo, né? Mas é bem possível, na temática é muito parecida. Se você for ver, eu vou até trazer esse paralelo um pouco mais na frente, mas o Salmo 127 e 128, se você colocar lado a lado, eles são praticamente o mesmo salmo. É praticamente uma repetição do salmo anterior. Né? Se não foi Salomão, é alguém que gostava muito dos escritos dele, né? Era alguém que achava muito bom. Mas de fato é uma pergunta pertinente, né? Mesmo que não tenha sido Salomão, mas essa pessoa, pelo menos, ela deve ter aprendido bastante com o que Salomão escreveu, né? Ou deve ter ensinado Salomão, né? É possível que seja Davi também, o salmista, né? E Davi, sendo o pai de Salomão, é possível que tenha ensinado essas coisas para Salomão, e Salomão absorveu elas bem. Mas enfim, irmãos, independente de quem é o autor do salmo, a verdade é que ele prega a mesma coisa que Salomão pregou. Olha, você precisa ter essas bênçãos na perspectiva correta. Tomar elas para si na perspectiva correta. Como o irmão Carlos Eduardo ele pregou, foi quarta anterior ou na outra quarta anterior? No Salmo 127, né? Você, olha, essas coisas elas são boas para aquele que teme a Deus. É uma bênção que Deus dá. É verdade, 3 semanas. Foi nas 3 semanas. Uns 15 dias. Bom, mas a questão é essa. Só que o salmista ele vai perguntar, o salmo ele vai deixar muito claro quem é que recebe essas bênçãos. Irmãos, quem recebe essas bênçãos é aquele que teme ao Senhor, é aquele que anda no caminho de Deus. E aqui a gente já tem uma aplicação muito clara e muito direta, né, irmãos? Primeiro, antes de falar a aplicação, deixa eu deixar claro que a gente não pode inferir de fato, né? Não é que aquela pessoa que está vivendo triste, infeliz, ela não é abençoada por Deus. Jesus rebateu esse ensino, né, quando ele viu lá um cego, né, e os discípulos iam perguntar, olha, quem foi que pecou, ele ou o pai dele? Ele falou, olha, não foi ninguém que pecou. Essa doença aí aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada nele. Não necessariamente uma pessoa que não tem essas bênçãos, ela não é abençoada por Deus. Ela pode ser abençoada por Deus de outra forma. Porém, irmãos, o que a gente precisa notar é que a verdadeira bênção, que é essa satisfação, essa plenitude, ela só é concedida a quem teme a Deus. E aí entra novamente de acordo com aquilo que Augusto Candemos falou, né? Você pode ter tudo. Se você não tem Deus, você não vai ser feliz. Plenamente, pelo menos não. Você pode ter ali vislumbres de alegria, você pode ter ali coisas felizes que acontecem com você, mas plenamente, satisfação da alma, você ter aquela sensação, olha, eu não preciso de mais nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, é tudo que eu tenho. Isso só quem vai ter é aquele que teme ao Senhor. Então, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse aí sim, Deus ele vai abençoar com um coração repleto de alegria, irmãos. Mas o que é que faz aquele que teme ao Senhor, irmãos? Essa é uma pergunta pertinente que também o Salmo vai tratar. Tá, é o que teme ao Senhor e é o que anda nos caminhos de Deus. O que isso significa? Quem é que teme ao Senhor de maneira prática, irmãos? Aí a gente pode colocar aqui coisas que são mais óbvias e são naturalmente verdade, né? É aquele que lê a palavra, é aquele que vem para a igreja, é aquele que ora. Isso tudo está certo, isso tudo de fato a principal forma de piedade, é a gente se debruçar nas Escrituras, se debruçar no conhecimento de Deus através da comunhão com os santos, através da oração. Isso é verdade, irmãos. Mas o Salmo ele vai tratar uma outra coisa aqui que é importante a gente perceber, irmãos, e que dá início ao nosso tópico 1. Opa, vamos ligar aqui. Não, a pilha acabou. Opa. Está meio bugado aqui o negócio. Eduardo não botou pilha no negócio?
Pode passar, por favor. Bom, irmãos, então isso dá origem ao nosso primeiro ponto, que é o que eu queria meditar com vocês. Dei spoiler, apareceu um rapaz antes da frase. Mas veja, irmão, o Salmo 127 e o Salmo 128, como a gente comentou aqui, como ele lá muito bem pontuou, eles são quase que de forma paralela, eles vão mostrar que a maior bênção de Deus é cumprir o seu mandato cultural em temor a ele. O que é o mandato cultural de Deus? É aquilo que Deus ordenou para as primeiras pessoas que ele colocou no mundo, Adão e Eva. Isso é uma forma de a gente glorificar a Deus. O mandato cultural de Deus é uma forma de a gente responder ao chamado principal que ele tem para a humanidade. É o que, irmãos? Obediência, né? É a obediência de que forma? Sujeitando a terra, né? Sujeitar a terra, dominar sobre os peixes, sobre as aves, enfim. Dominar sobre essas coisas, sujeitar a terra, que está envolvendo trabalho, e multiplicar, encher a terra. Você multiplica. Tenho filhos, que está naturalmente relacionado à paternidade, maternidade. Muitos filhos. Muitos filhos. 10 filhos. Não, brincadeira. Aí, se eu chegar com essa conversinha com a Diana, não vai gostar muito não. Mas, irmãos, a ideia, não especificando quantidades, né, mas a ideia é assim, que Deus nos dá é o seguinte, olha, você, pelo menos mais de um você precisa ter, né? A ideia é você espalhar a terra, se multiplicar, né? O desejo, né? Pelo menos o desejo, né, de ter. Então, aquele que teme a Deus é aquele que cumpre o mandato cultural de Deus também. Não é apenas aquele cara que ora, aquele cara que lê a palavra, aquele cara que vai para a igreja. Isso sim tem que ser feito, isso deve ser feito. Nós precisamos buscar essas coisas. Mas ele é também aquele cara que entende o chamado de Deus para a vida dele. Olha, Deus ele me fez para trabalhar de fato, para ter filho de fato. Então o que é que eu vou fazer? Isso, irmão, já traz uma aplicação também secundária, mas que é importante a gente perceber. Eu conheço, infelizmente, muitos casais, irmãos, casais crentes, que têm a seguinte perspectiva. Olha, mas ter filhos ou não é do casal, é uma decisão do casal. Não é. Tem gente que tenta utilizar aquele mandato cultural de Deus, né, de Gênesis 1, dizer, vocês precisam encher a terra, e dizer assim, não, mas é porque naquela época, como tem poucas pessoas, então ele pediu para a gente encher a terra. Também não fala isso. Os irmãos lembram que a última devocional que eu trouxe, lá de Paulo falando com Timóteo, ele falou o seguinte, olha, a mulher vai ser salva como? Sendo mãe. Ou seja, era algo que perdura durante toda a existência do ser humano. Então, o casal, primeiro, a ideia de ter filhos não é uma decisão do casal, é uma ordem que Deus deu. Isso é você se sujeitar a Deus, é você temer a Deus. Olha, Deus ele quer que eu tenha realmente filhos. Primeiro ponto. Segundo, a gente não pode usar essa desculpa, assim, é porque eu não quero ter filho. E colocar assim como um negócio meio para tapear, para deixar bonitinho assim, não, é porque eu quero me dedicar à vida na igreja, é porque eu quero me dedicar a uma vida de missão. Eu já ouvi gente falando isso também. Isso está errado também. Por mais que seja louvável você querer se dedicar à igreja, Paulo tem uma perspectiva muito perspicaz para isso. Tu quer se dedicar à igreja, tu quer ser evangelista. Eu queria que todos fossem como eu, né? Paulo era solteiro. Eu queria que todos fossem como eu, solteiro. Mas não é todo mundo que tem o dom. Então, se você tem o dom para o casamento e não o dom para o celibato, então você tem que ter filhos mesmo. A coisa hoje está tão invertida que quem obedece esse mandamento e quer ter filhos, sem restrições, só quer ter filhos mesmo, porque é natural ao ser humano, não é uma ordem de Deus. É vista como uma pessoa muito corajosa hoje em dia. Ontem a gente recebeu esse tipo de mensagem. Algumas conhecidas elas falam assim, rapaz, mulher muito corajosa. Não é corajosa. Isso é natural. Ela foi feita para isso. Foi feita para isso. Exato. E aí, irmãos, é interessante, além do que o Eduardo falou, tem uma outra coisa também. Percebe que muitas vezes, principalmente entre os jovens, né, os jovens, né, de hoje em dia, existe um negócio assim, tudo bem, você quer se casar, você quer viver uma vida comum do lar? Tá, tudo bem. Ok. Não, mas assim, é mais glorioso você querer ir para o campo missionário, você querer, enfim, abandonar tudo que você tem e ir para o campo missionário. Não, irmãos, a ordem é inversa. Deus ele colocou como ordinário, natural, o homem ter filhos, a mulher ter filhos, trabalhar e evangelizar ali dentro do seu local. É necessário ele evangelizar sim, né? Mas ali dentro do seu local. E sim, Deus separou pessoas específicas para cumprir de maneira mais específica o chamado missionário. A prova aqui está o nosso irmão, Eduardo. Ele é missionário. Ele deixou de ter filho? Não, está aí com mais um encomendado, né?
esse pensamento ele é católico romano, na verdade. Sim, sim. Que a reforma protestante É a castidade, né? Se você quiser servir a Deus, você não pode nem casar, né? Uhum. Que é o caso do padre. Que é o caso dos padres. E a reforma protestante vem e muda tudo isso, dizendo que ter uma família também é servir a Deus. Né? Exato. No meu caso, né? Ou qualquer pessoa que trabalha na igreja, se ela tiver que escolher, ela não vai escolher a igreja, ela vai escolher a família. Exatamente. A instituição mais básica que Deus, a vocação mais básica que Deus deu. Né? Amém? Então é isso, irmãos. E é por isso, irmãos, é exatamente por causa desse intuito aí, dessa questão que a Bíblia trata, que Chesterton vai falar uma coisa interessante. Essa frase é extremamente famosa de Chesterton. É muito famosa, talvez a mais famosa dele. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Você quer passar um testemunho de que você é cristão? Tem uma família numerosa, tem uma família que anda nos caminhos do Senhor. Naturalmente, não tem uma família numerosa apenas, mas uma família numerosa e que teme a Deus. Aí as pessoas vão olhar e falar, ué, como assim? Que as pessoas vão enxergar a bênção nisso. Irmãos, na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem muitos exemplos disso. A gente tem Eunice e André, que tem 3 filhos, né? Quase que chegou o quarto, infelizmente Eunice acabou perdendo. Mas já está pensando em outro, né? Tem Caio e Natália, que tem essa questão, né? Enfim, agora a gente tem 4 grávidas na igreja. A nossa irmã Zezé, né? A nossa irmã Zezé, aqui dentro da nossa congregação. A maioria do céu. Exato, nossa irmã Zezé. E assim, eu tô falando assim, 11 filhos, então a irmã contribuiu bastante para o mundo, né? Só que as filhas dela não quis contribuir para o mundo, não. Eita, não, mas... Não, irmãos, assim, mas eu tô falando assim... Porque assim, quando você é casado com uma pessoa cristã, tudo bem, mas quando é com uma pessoa que é do mundo... Esse assunto não é mais específico. É um assunto mais específico. Mas assim, mas eu diria assim que ainda assim o nosso chamado é para ter muitos filhos. O que eu estou dizendo, irmão, não estou querendo julgar assim, quem tem menos filhos ou mais filhos, não. Eu estou dizendo assim, o importante é ter filhos. Não é, a irmã Zezé, graças a Deus, foi abençoada, teve 11. Não quer dizer que ela é mais crente do que, por exemplo, Raul e Thalita só tem 1. Né? Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer assim, que o chamado que Deus colocou foi para ter filhos e trabalhar. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Tem um quarto, mas dando que só o três tá bom, né? Mas irmã, novamente, não entenda isso aqui como um julgamento, assim, a irmã tem 2, 3 filhos. 3, pronto, a irmã tem 3 filhos, até uma média boa para a sociedade. Não entenda isso como um julgamento, eu tenho menos filhos que a irmã. Não, a ideia é que Deus ele nos chamou para ter filhos, o quanto nós podemos ter. Até porque está nas mãos dele, né? Exato. E assim, Vitor, além de tudo isso que a gente já falou, principalmente hoje, eu acho que a questão também é uma incredulidade na providência de Deus. Né? A gente não vai ser irresponsável e fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que se planejar, tem que se organizar. Mas lá no fundo, às vezes parece que a gente não crê que Deus vai sustentar e não vai deixar faltar nada. Exato. Às vezes, eu ganho pouco, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho uma casa. Isso é besteira. Deus sempre cuidou do seu povo, né? É o tema do estudo, né? Exatamente. E ele vai sempre continuar cuidando. Eu e meu irmão, a gente cresceu numa família que não tinha casa própria, a gente sempre precisou de aluguel. A gente não tinha carro e estamos aqui, bem formados. Minha mãe teve 6, do mesmo jeito. Exatamente, estamos bem formados aqui. Não está muito bem de saúde, né? Tá meio tronco assim, mas está aqui, né? Está vivendo. Então, irmãos, vejam, o que Chesterton fala é verdade. E é o que a Bíblia fala. Se você for ver na temática dos Salmos, ele sempre fala isso. Se você for ver o povo judeu sempre entendeu isso. Por mais incrédulos que eles fossem muitas vezes, mas você vai ver, não tinha judeu com pouco filho, não. Os judeus normalmente tinham muitos filhos. Tanto é que quando eles tinham poucos filhos, eles ficavam com vergonha. As mulheres ficavam com vergonha. A gente lembra de quem? A gente lembra de Raquel. Raquel e Lia, né? Raquel ficava se sentindo constrangida porque a irmã dela, também esposa de Jacó, tinha muitos filhos e ela tinha poucos. Você vai ver Ana, a mãe de Samuel, orando para que Deus desse filhos, porque ela achava vergonhoso não ter filhos. Até na questão dos católicos, eu estou falando na questão dos católicos, os católicos falam assim, mas é porque Maria ela foi perpetuamente virgem. Nessa ideia de que se a pessoa for virgem e consagrada para Deus, ela é uma casta superior. Não, Maria teve uma penca de filhos, a Bíblia vai falar disso. Então, irmãos, ter filhos e trabalhar é o que Deus ele planejou para a humanidade. E aí, irmãos, você vai ver que o Salmo 127 e o Salmo 128, eles são muito parecidos nesse temático. Olha a comparação que a gente traz. Salmo 127, versículos 1 e 2, a gente já estudou aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados eles dá, enquanto dormem.
Ele está falando de trabalho. Ele está falando o seguinte, olha, o homem ele tem que trabalhar. Agora, claro, trabalhar numa perspectiva cristã, né? É o que Eduardo falou no estudo aqui, ó. Não adianta também, Deus ele não chamou a gente para ficar trabalhando, se matando de trabalhar, colocando o trabalho como um ídolo nosso, falando assim, eu vou viver para trabalhar. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que não dorme direito, que, enfim, está pensando constantemente em trabalho. Não quer, que vai trabalhar. Exato. Muito bem pontuado. Tem gente que não quer ter filhos por causa do trabalho, infelizmente, principalmente mulheres, que não foi chamado para elas. Mas você vai ver. Ele fala, aquele que é cristão verdadeiramente, aquele que teme a Deus, que confia em Deus, ele vai trabalhar e ele vai conseguir desfrutar disso. É o que o Salmo 128 vai falar também. Ele vai falar, olha, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Se você trabalhar na perspectiva correta, se você trabalhar confiando em Deus, você não vai passar perrengue não. Talvez você não tenha uma condição financeira das melhores. Deus não está prometendo aqui carrão para todo mundo não, tá? Deus não está falando isso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o seu trabalho vai ser suficiente para você ficar tranquilo. Pode falar, gente. Lá em casa eu sou aqui, só tive um, né? Na realidade, 2 gravidez, mas eu perdi, né? A última foi um aborto. Às vezes fala, você só perdeu porque Deus quis. Se tivesse, tinha sido igual a minha mãe, 16. Eita! Né? Compensou. É interessante, né? Porque isso aí que vocês comentaram agora. Parece que o povo coloca como uma coisa excluísse a outra, né? Ou eu trabalho ou eu tenho filhos. Mas o mandato de Deus contempla as duas coisas. Deus chamou os homens, a sua criação, para trabalhar e crescer e multiplicar. E é por isso que Deus ele coloca 2 papéis, né? Ele dá dois mandatos e coloca 2 papéis. O homem trabalha, a mulher tem filhos e cuida dos filhos. Claro, o homem cuida dos filhos e a mulher pode trabalhar e não é tão rígido. Não é tão rígido. Mas assim, por isso que Deus ele faz um homem, faz uma auxiliadora, idônea. Tão importante quanto. Mas auxilia ele no trabalho. O homem não tem condição de trabalhar e ter filho ao mesmo tempo. Olha, a Jess está grávida, eu estou trabalhando e ainda estou fazendo as coisas de casa. Eu estou vendo que não é tão fácil não assim as coisas. Mas então, por isso que... Respeite lá em casa por trás, eu trabalho Mas percebe que Deus ele coloca esses 2 papéis. Para necessidade, né? Exato. Isso. Deus ele não vai ficar assim, tu está trabalhando, né, mulher? Não. Ele tem casos excepcionais, mas a ideia é que Deus ele coloca essa. E da mesma forma, Salmo 127 e Salmo 128 também vão tocar na questão de filhos, né? Salmo 127 vai falar, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre é o seu galardão, ou seja, é aquilo que você tem de melhor, é o seu presente, é aquilo que Deus dá com alegria para você. E o 128 vai falar, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então percebe, irmãos, que os 2 salmos e a Bíblia como um todo, ela vai tratar essa questão, olha, o homem ele foi feito para isso, e ele precisa viver dessa forma, ele precisa desfrutar dessas coisas, agora sempre com o temor ao Senhor. Mas, irmãos, uma coisa que é importante a gente notar também, tu pode voltar, Eduardo, no trabalho, por favor. Uma coisa que é importante a gente notar também, nesses 2 salmos, principalmente 128, é que além de mostrar a bênção, ele também vai trazer uma exortação implícita. Mas ele vai trazer uma exortação, por exemplo, Salmo 128, 2, quando a gente fala de trabalho, ele fala o quê? Do trabalho das tuas mãos comerás. Isso é uma exortação, irmãos. Lembra que Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses? Ele vai falar o seguinte, olha, aquele que não quer trabalhar, ele também não come. Se o cara quer comer, então ele precisa trabalhar. Ele não vai viver às custas dos outros. É por isso, irmãos, que nós, enquanto igreja, claro, a gente admite as possibilidades, a gente admite situações em que pessoas dependem de assistência livre do governo, não tem nenhum problema de fazer isso, certo? Mas assim, a ideia da Bíblia é que você não fica dependendo disso para sempre, não. Até porque, irmãos, o Estado não é Deus, não. O governo não é Deus, não é o governo que dá para nós, assim, que tira as nossas necessidades. A ideia é que a gente, em determinados momentos, a gente vai precisar depender de pessoas. O governo está tirando. O governo está tirando, né? Pior ainda. Então, assim, a gente vai ter momentos que a gente vai depender de outras pessoas. Sim. É por isso que na igreja de Atos, o que o pessoal fazia? Eles davam as suas coisas para que eles redistribuíssem entre aqueles que tinham necessidade. As pessoas vão ter necessidades, é normal, a gente vive num mundo marcado pelo pecado, isso aqui nem sempre vai acontecer. Agora, irmãos, a ideia é que é o seguinte, a gente muitas vezes pode se acomodar. O ser humano ele pode agora sair de uma situação de, enfim, pobreza, né, e acabar no comodismo.
Fala assim, não, eu vou trabalhar para quê? Eu estou ganhando aqui, ganhando meu. Eu esperei, eu Às vezes sugando trabalhava, dos pais. recebia. Aí Exato. quando minha grande era pequena, foi cortado mesmo. Eu já trabalhava. Eu conheço um cara de 40 anos que é sugando dos pais ainda, ele não parasita de casa. Exato. Bom, isso é uma coisa boa também de falar. Ó, a gente fala assim de assistencialismo do governo, mas tem essa situação também. Olha, o chamado para o homem é o quê? Do seu trabalho você vai comer. Tá? Você vai comer do seu trabalho. Você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro e vai comer. Agora, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas a gente tem aí, seus 40 anos, 30, 40 anos, vivendo com uma mãe? Não dá para conceber isso. Não dá para conceber. Isso é um modelo antinatural. Novamente, existem situações que acontecem. Essas situações, o cara entra no desemprego, precisa, às vezes, ali, a mãe está ali para ajudar, o pai está ali para ajudar. Invalidez, exato. Tem as situações, mas, irmãos, o natural é que o mundo foi chamado para trabalhar. Então, ó, tu quer ser abençoado? Trabalhe, meu filho. Você não vai ser abençoado de braço cruzado, não. Você vai ser abençoado trabalhando. E na questão da maternidade também existe uma outra implicação aí. Ele vai falar o seguinte, olha, tua esposa no interior da tua casa, irmão. Ele vai falar aqui o quê? Que a esposa, uma boa esposa, uma esposa abençoada, é aquela que vive a vida comum do lar. No interior da tua casa, uma referência a um cômodo específico, né, segundo Augusto Podemos, a um cômodo específico que existia nas casas judias em que a mulher geralmente ficava por ali, né, cuidando das coisas. Então a mulher que quer ser bem-aventurada, irmão, ela também não é aquela mulher que também assim, só tem filho e é isso, acabou a contribuição. Não, é a mulher que vive a vida do lar. É a mulher que ajuda o marido assim, o marido está trabalhando, ela está ali, faz as coisas da casa, faz o almoço, faz a janta, ela educa os filhos. Claro, o marido ele precisa educar também, né? Mas assim, ela toma essa dianteira assim de ensinar as coisas para os filhos. Enfim, ter essa vida comum do lar. Novamente, é uma coisa que hoje em dia a gente não vê, né? O pessoal pregando. Não, a mulher ela tem que trabalhar. Isso aqui não é glorioso, não. Glorioso é você trabalhar, se matar o medo. Eu fico com inveja das mulheres, porque tendo um marido ali para sustentar, trabalhar por ela, não é muito melhor que você ficar ali tranquilo. Claro. A gente vê o resultado disso nos filhos, né? A gente nunca viveu uma época em que crianças têm dificuldade na escola, dificuldade mental mesmo, ansiedade, essas crises. Não tem mãe para criar. A mãe, Exato. Claro, a gente admite todas as exceções, né? Existem casos e casos, tem que ser tratado especificamente. Mas o modelo, o padrão sempre é esse, né? Exato. Nem sempre é assim, porque às vezes a mulher não tem marido, ou o marido ali não vai trabalhar, ou não ajuda. Tem casos e casos, mas o padrão é esse. Então, às vezes deixa na escola, diz assim, deixa o professor criar. E hoje em dia, você vê como até o Estado quer, né? As escolas hoje em dia nunca houve tantas escolas integrais como hoje em dia. Isso, exato. Não basta só de manhã ou só de tarde, eu quero seu filho o dia todo agora. Exato, E isso é um perigo também, né? Percebe, normalmente o Estado ele tomando uma atribuição assim de família e acaba tomando a atribuição de Deus, né? Sou eu que educo, né? Não é o pai que educa, mas sou eu que educo. Então, irmãos, percebe, isso são exortações. Você quer ser abençoado? Ótimo. Queira mesmo, você tem que querer ser abençoado. Isso não é errado não, você querer esse tipo de bênção não. Agora, trabalhe para isso. Né? Trabalhe para essas coisas. Maridos, sejam bons maridos também para sua mulher. Né? Não queira ser aquele marido que também só quer fazer filho e não quer saber mais da sua mulher. Né? Tem esse tipo também. Não queira isso, seja um marido bom, um marido amável, um marido que cuida das necessidades da sua esposa, tenha filho com ela. A mulher também quer ter essa bênção aí, né, de ter filhos, de até querer prosperidade, ajude o seu marido. Seu marido às vezes precisa estudar um pouco, precisa trabalhar, precisa, enfim, fazer as coisas. Ajude porque é necessário, irmãos. Então, esse é o padrão, irmãos. Esse é o padrão. Salmo 127 fala isso, Salmo 128 também fala isso. E é por isso que essa primeira sessão, o salmista vai terminar o seguinte, olha, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, obrigado, irmão. O homem que teme ao Senhor, meu irmão, normalmente, veja, não via de regra, mas normalmente ele vai ser abençoado dessa forma. E não no sentido de que ele vai ser necessariamente rico, mas ele vai ser feliz com aquilo que ele tem. Ele vai ser contente. Ele não vai ser aquele cara que fica com inveja, falando assim, fulano tem mais do que eu. Ó, eu tenho aqui meu golzinho, mas fulano tem sei lá, um Camaro. Mas Camaro ele bebe muito. Mas enfim, ele não é aquele cara que fica invejando. Não, ele é feliz com o que ele tem, porque ele entende que foi Deus que deu essas coisas. Que Deus atribuiu essas coisas a ele. Amém, irmãos? Algum comentário nesse ponto? Pode passar aí, por favor. Bom, irmãos, mas veja.
Deus ele nos abençoa também como povo. Deus abençoa de verdade individualmente. É verdade que Deus abençoa Eduardo, especificamente, Beth especificamente, e a família de Eduardo, já é um pouquinho mais coletivo, né? Ele abençoa esses indivíduos, mas Deus abençoa a família de Eduardo, a minha família, a família de Daniela, de Zezé, enfim, dos irmãos todos aqui, como povo também. E essas duas coisas estão muito atreladas, irmãos. O versículo 5 e 6, irmãos, ele vai mostrar que nós somos abençoados porque fazemos parte do povo de Deus. Eu sou abençoado porque eu sou, no caso do salmista diz, eu sou abençoado porque eu sou israelita. Porque eu faço parte do povo que Deus chamou no deserto. O povo com quem Deus fez aliança. Por outro lado, o povo de Deus ele também só é próspero se os seus indivíduos viverem com temor. A ideia, irmãos, aqui são coisas que retroalimentam. Ou seja, o povo de Deus é abençoado à medida que os seus indivíduos são fiéis. E se são fiéis, Deus abençoa individualmente. E por isso o povo como um todo é abençoado. Mas ao mesmo tempo o povo individualmente é abençoado porque ele está em aliança com Deus. É por isso, irmãos, que, por exemplo, Israel ele era abençoado, enquanto povo, porque seus indivíduos trabalhavam, porque seus indivíduos tinham muitos filhos, porque seus indivíduos cumpriam o mandato cultural. Então, o povo de Deus ele acabava sendo abençoado porque cada indivíduo era abençoado, cumprindo as suas tarefas. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele tinha um olhar específico para aquele povo. Por quê? Porque ele tinha feito aliança com ele. Então, essas duas coisas elas retroalimentam. Então, a gente pode dizer o seguinte, olha, eu sou abençoado porque eu temo a Deus. Claro, a gente não confessa pacto de obra, né? A gente não diz assim, eu sou abençoado porque eu sou fiel a Deus. Não. Eu sou abençoado porque Deus me dá a graça para viver nos caminhos dele. No final das contas, é tudo obra dele. Mas assim, Deus ele tem me abençoado porque eu tenho vivido em conformidade com a palavra que ele estabeleceu, por causa da graça dele. E porque eu sou fiel, e porque Eduardo é fiel, e porque a irmã Margarida é fiel, porque Dulce é fiel, então toda essa congregação ela também está sendo abençoada. Vou trazer o exemplo da nossa igreja. Irmãos, você já percebeu que a nossa igreja engravida de lote, né? A igreja engravida de lote. Os irmãos, parece que uma mulher fica grávida, a outra fica com inveja, né? E aí começa a produzir muitos filhos. E veja, individualmente Deus está abençoando. E quem é o maior abençoado nessa questão? A igreja como um todo. O povo de Deus está recebendo novos filhos. O povo de Deus está recebendo novos cristãos. Que daqui a alguns anos, se Deus quiser, vai ter um presbítero ali que vai surgir, vai ter um diácono, vai ter um líder de sociedade, vai ter um missionário, vai ter um pastor, vai ter... Missionário é mais complicado, né? Mas enfim, vai ter pessoas que vão contribuir para o avanço do reino de Deus. Então as duas coisas elas andam juntas. Então por isso que no versículo 5 e 6, depois de falar todas as bênçãos individuais, o salmista vai falar o seguinte, olha, o Senhor então te abençoe desde Sião para quê? Para que vocês vejam a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. O intuito do cristão é contribuir para o avanço do reino de Deus. Eu não trabalho para esbanjar os meus prazeres. Eu não tenho filhos para dizer assim, eu tenho muitos filhos, como minha família é massa. Não, eu tenho muitos filhos e trabalho para que o reino de Deus avance. Para que dia após dia, meu filho, digamos que meu filho ele vai para uma faculdade, ele vai fazer um curso que dê uma possibilidade de ele trabalhar no exterior, ele vai levar a palavra de Deus lá para a Suíça, por exemplo. Ele vai levar a palavra de Deus, ele vai ser imagem e semelhança de Deus para onde Deus enviou ele. Pode ser para Belo Jardim, pode ser para a Suíça. Ele vai... Realmente como é bonita a família grande, né? Exato. O ciúme, né, lindo? Exato, ciúme. O Natal, ciúme, né? Exatamente. E as irmãs pagam, né? Quando chega de São Paulo, assim, né? Eu até coloquei nas aplicações, mas foi bom a irmã colocar, porque assim, foi coisa bonita, né? Pronto, a irmã Zezé, por exemplo. 11 filhos. Quando tem as... 8 vivos, enfim. 14 netos. Pronto, 14 netos. Quando tem um Natal, assim, quando tá todo mundo junto, fica a casa cheia, né? Aquela zoada de menino, fica os primos brincando entre si. Veja, eu acho muito legal também. E Aringando também, faz parte. Eu acho muito legal também a família da irmã Socorro, lá da sede, né? Socorro e Everaldo. Porque aqui tem 4 de Caio, tem mais 3 de Eunice e de André. Se Deus quiser, vai vir de Rebeca. Então, veja, quando junta, são 7 meninos ali brincando ali. Acho que o pobre Everaldo tem nem juízo para aguentar aquilo. Mas é bonito, irmãos, é bonito a gente ver essa questão. E o povo de Deus é abençoado dessa forma. Então, por isso que ele fala, olha, para que vocês vejam a prosperidade de Jerusalém. Eu estou aqui para que os meus filhos, eles cresçam, tenham mais filhos, a minha igreja, ela cresça. A minha igreja se expanda pelo mundo. Eu quero ver a prosperidade do povo de Deus.
E aí, irmãos, é exatamente isso. Ó. O maior objetivo do cristão é ser abençoado para que o reino seja expandido. A sua perspectiva em criar patrimônio e ter filhos, ela é escatológica no final das contas. Teve um estudo que caiu lá na EBD, que ele falou uma coisa que realmente nunca tinha me tocado e é verdade. Os irmãos percebem, e aí falando mais sobre patrimônio, mais sobre trabalho mesmo. Os irmãos percebem que as igrejas de hoje, elas não foram feitas para durar. As igrejas de hoje, elas são feitas com material praticamente reciclado. É aqueles galpão com umas telhas meio estranhas, assim, que 2 anos está fechado. E as igrejas europeias, aquelas igrejas medievais, vocês percebem que elas são feitas com pedras robustas, com uma estrutura bem detalhada. Por que é que os cristãos antigos faziam isso? Porque os cristãos antigos, eles tinham a perspectiva de que aquela igreja, ela tinha que continuar em pé até o dia que Jesus voltasse. A ideia que eles tinham era que o seguinte, olha, quando o Senhor Jesus voltar, a minha igreja vai estar de pé aqui. E Deus ele vai testemunhar a minha igreja, foi nessa igreja que teve lá Vitor, mas também teve, sei lá, fulaninho, diz um nome aleatório do meu tataraneto, sei lá, José. José também participou dessa igreja. Essa igreja foi a igreja da família de Vitor, mas também foi a igreja da família de Eduardo. Então, as pessoas, os cristãos, eles sempre tiveram essa perspectiva de fazer coisas duráveis, coisas olhando para a eternidade. A construção, né? Pega, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, foram gerações só para construir, né? Exato. Então, várias gerações só para construir. Hoje tem uma igreja com eles, né? O povo, e isso é uma coisa importante de notar, o povo hoje tem essa perspectiva de que eu vou fazer as coisas para aqui, para agora, para mim. Isso é viver de acordo com o que o Salmo está dizendo? Não. De fato, tem a bênção individual, tem a bênção que você desfruta nessa vida, mas olha o final do Salmo. O Senhor te abençoe para que você veja o quê? A prosperidade de Jerusalém. Quando você estiver velhinho ali, não estiver podendo mais fazer quase nada, mas eu quero ver Jerusalém prosperando. Eu quero ver meus netos, meus bisnetos, olhando os bisnetos lá de Eduardo e todo mundo ali olhando, levando Jerusalém para frente, para ser uma cidade robusta, né? E ele fala o seguinte, olha, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Esse é o meu objetivo. Eu não quero coisas para mim. Óbvio, eu quero desfrutar dessas coisas que Deus me dá. Realmente ele já sabia esse salmo, o que ia haver em Israel, né? Eles tinham essa perspectiva. É interessante, eu não coloquei aí, mas Augusto Nicodemus ele comenta no livro dele, que é o seguinte, naquela época, né, que o salmo foi escrito, veja o que ele fala, né? Para que vocês vejam os filhos dos teus filhos. Sabe qual é a perspectiva dos judeus aqui? Era que da família dele viesse o Messias. Eles queriam ter muitos filhos, e que seus filhos tivessem muitos filhos, porque eles pensavam assim, eu quero que da minha família venha o Messias. Pode ser que eu quero ver o Messias vindo, da minha família. Irmão. Esse anseio é desde o Éden, na verdade. Exato. Quando o Éden cai, né? Isso. Já tinha essa expectativa de que isso seria o próximo filho ali. Exato. E assim, óbvio, a gente não espera um novo Messias, a gente não espera que os nossos filhos eles sejam o Messias, naturalmente não. Mas nós queremos que os nossos filhos eles cresçam no caminho de Deus. Nós queremos ver os nossos filhos, nossos netos. Irmãos, a nossa perspectiva tem que ser o seguinte, olha, eu vou ter muitos filhos, eu vou criar meus filhos muito bem na lei do Senhor, claro. Pode ser que não se desvie porque o objetivo final não vem da gente, né? O objetivo final é de Deus. Deus é que salva ou não. Mas eu quero ter muitos filhos, eu vou criar eles bem direitinho, assim, nos caminhos de Deus, bem certinho. Para quê? Para que eles façam o mesmo com seus filhos e os seus filhos façam o mesmo com seus filhos. Para quê? Para que quando Jesus voltar, eu tenho representantes meus aqui na terra. Irmãos, imagina que coisa bonita. Imagina que coisa bonita, assim. Jesus voltando, sei lá, daqui a 500 anos, 600 anos, 1000 anos, que seja. Aí Jesus fala assim, sabe onde tua família começou a ser crente? Na família de Zezé, da irmã Zezé. Veja, o teu tetra, esse canchaneto, ele não vai nem saber quem é Zezé. Ele não vai nem lembrar. Mas imagine que bonito Jesus vê assim, toda a sua linhagem, desde sempre, ali. Essa é a perspectiva do cristão. A gente tem filhos, a gente constrói coisas para que essas coisas perdurem até a eternidade. Por quê? Porque nas bênçãos individuais, Deus abençoa o povo como coletivo. Irmãos. Ficou claro essa parte? E aí, irmãos, quais são as aplicações que nós podemos tirar desse salmo? Pode passar ali, ó, tá bom? Eita, bugou aí. Pronto. Primeiro, louvemos a Deus, irmãos, porque essas bênçãos, outrora ministradas apenas a Israel, elas agora repousam sobre nós. Irmãos, isso talvez seja a maior bênção que a gente precisa enxergar nesse salmo. A gente está falando aqui, naturalmente, isso não foi direcionado a nós. Quando esse salmo foi escrito, se nós vivêssemos nessa época, nós não teríamos essas bênçãos. Nós não teríamos. Por quê? Porque nós éramos povos não israelitas. Nós não estávamos em aliança com Deus. Deus não olhava favoravelmente a nós. E a gente pode ficar muito feliz. O motivo de maior alegria, irmãos, é a gente ver que Deus ele tem esse cuidado de nós. Deus ele nos chamou individualmente em Cristo. Cristo ele possibilitou essas coisas.
Cristo, ele nos chamou para vivermos uma vida plena. Uma vida não apenas em que a gente é salvo, mas uma vida que a gente vive com prazer mesmo, com alegria. Toda a nossa alegria na nossa terra, na vida aqui, a gente deve a Cristo. Então, essa é a principal coisa desse salmo. E foi por meio desses filhos e filhos e filhos que foram gerados aqui através desse conselho que o próprio Cristo veio para fazer isso, expandir por toda a humanidade. Então, nós temos esse prazer. A irmã Zezé pode ver a sua mesa cheia de menino cristão, menino crente, menino bom, por causa de Cristo. É por causa dele. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa notar. Segunda coisa, irmãos, aqui, diante dessa primeira perspectiva, foi Cristo que me deu, então está tudo certo. Então, não preciso de mais nada. Então, por isso, irmãos, a gente precisa remover toda a inveja que existe no nosso coração. É muito fácil a gente viver se comparando, né? Falando assim, eu queria ter aquele negócio. Eita, mas fulano está trabalhando assim, eu preciso trabalhar mais do que ele. Não, tá tranquilo. Isso eu coloquei, irmão, assim, num ponto, porque é uma coisa que me assalta muitas vezes no coração. Principalmente quem trabalha assim no meio privado, que existe muita concorrência, muita questão assim. Você às vezes fica olhando para fulano e fala assim, eita, mas ele está se especializando mais do que eu. Tranquilo. Mas eu tenho uma família para cuidar. Mas Deus está me abençoando na forma que eu estou aqui. Então está ótimo. Não precisa a gente ficar com inveja, não. Celebremos, irmãos, acima de tudo, o fato de que Deus está a nosso favor. Perceba. Por que Deus nos abençoa dessa forma? Porque Ele está em aliança conosco. Ele nos abençoa dessa forma porque nós tememos a Ele. E nós tememos a Ele porque Deus fez uma aliança conosco em Cristo. Ele nos chamou. Ele nos deu vida. Ele nos deu a perspectiva de vivermos essas coisas. Então a gente precisa celebrar, não porque eu tenho muitos filhos, mas porque eu tenho muitos filhos porque Deus está do meu lado. Porque Deus está a meu favor. Quando eu tenho muitos filhos, eu preciso olhar e falar assim, Senhor, foi o Senhor que me deu. Então, acima de tudo, eu quero louvar essa relação que eu tenho com o Senhor. Essa relação, para mim, é mais importante até mesmo do que meus filhos. Pode vir passar, por favor. Quarto, desfrutemos, irmãos, e busquemos essas bênçãos com as perspectivas futuras. Tenham muitos filhos, irmãos. Trabalhem para construir patrimônio mesmo. Trabalhem para ter, enfim, para fazer um negóciozinho, enfim, uma vendazinha, um mercado. Trabalhem, enfim, para que no seu trabalho mesmo você coloque um legado ali. Enfim, tenham essa perspectiva. Olha, eu quero fazer essas coisas para que meus filhos desfrutem, os filhos, isso faça com que eles consigam também se organizar e ter seus filhos e fazer para que no dia que Cristo voltar esteja tudo certo. A minha família esteja representada na igreja. Quinto, exaltemos aqueles irmãos que não estão satisfeitos com a sua vida e buscam por coisas que não devem ser o seu foco. Aqueles irmãos que vivem excessivamente trabalhando, aqueles irmãos que vivem ou que não querem trabalhar, aqueles irmãos que não querem ter filhos, aqueles irmãos que, em vez de ir no domingo ir para a igreja, cultuar a Deus, reunir-se com a família, visitar seus pais, visitar seus avós, enfim, quem quer que seja. Não, no domingo eu vou trabalhar, eu vou estudar aqui porque não tenho tempo para ficar fazendo essas coisas, não. Não, exalte ele e fala o seguinte, meu irmão, viva a sua vida com alegria, não seja escravo das coisas, não. Viva com a perspectiva cristã correta, pode dizer. O namoro, às vezes, é muito contraditório, né? Porque o namoro, na nossa cultura, isso é comum, né? Entende-se que é um momento ali de preparação para o casamento. Mas é complicado porque isso às vezes torna, na verdade, um impedimento. Aí o cara fica naquele namoro eterno de 4, 5, 6 anos, sem nunca casa, né? Não está pensando no futuro, não está pensando em formar família, ele só quer ter prazer, correr risco de cair no pecado. Exato. Irmão, esse comentário de Deus foi importante. Tudo que a gente vai fazer, tudo, absolutamente tudo, a gente tem que ter essa perspectiva futura. A gente precisa, sim, óbvio, desfrutar do momento, não tem nenhum problema. Desfrutar, claro, dentro dos limites que Deus coloca, né? Longe dos limites, inclusive, né? Não pertinho assim do limite, não. No centro, aí, tudo certinho. Mas a gente tem que ter essa perspectiva futura. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou namorando, digamos? Por que eu estou, enfim, fazendo tal coisa? Porque eu estou com o objetivo de, no futuro, casar, depois que eu casar, ter filhos, e, enfim, estruturar minha família. A gente precisa ter essa perspectiva. E, por fim, irmão, nas situações em que nós somos privados dessas bênçãos que Deus comenta aqui, que acontece, a gente, infelizmente, também tem exemplos disso na igreja, o que a gente faz? A gente enxerga essas coisas como possibilidade de glorificar a Deus de outras formas. Eu vou trazer 2 exemplos aqui. Quer dizer, um exemplo eu não vou
trazer nome, vou trazer de maneira geral, mas eu vou trazer um outro exemplo que é nome que eu acho interessante na igreja. Ó, primeiro, quando um casal não pode ter filhos, irmão, qual é uma outra forma de você glorificar a Deus? Adotando pessoas que infelizmente tiveram ali, nasceram, mas seus pais rejeitaram, ou não puderam cuidar de alguma forma. Enfim, adote, glorifique a Deus dessa forma. Talvez seja uma forma que Deus ele está te usando. Pegando isso aí que tu falou, Vitor, no último estudo da escola bíblica, a gente falou aqui sobre como ser pai, ser mãe e cuidar de alguém que depende totalmente da gente, reflete a dependência que nós temos de Deus também, né? E no caso da adoção, isso reflete a mesma coisa, Exato, até mesmo o Deus, evangelho, né? Deus Nós somos nos adotados. Isso. Nós somos adotados. Exato. Então, irmãos, essas são algumas aplicações. Espero que Deus nos abençoe com esse estudo. Algum comentário mais?